Uma jovem mãe de 4 filhos desaparece sem deixar rastros. Horas depois, testemunhas relatam gritos, próximo a uma ponte sobre um lago. Quando a polícia chega, encontra uma cena que parecia um verdadeiro pesadelo. O corpo de uma mulher amarrado a um bloco de concreto, lançado às águas escuras daquele lago. Meu nome é Júlio e hoje vou te contar o caso de Elizabeth Arellano, aqui, no Além da Evidência. Elizabeth Liz, como era conhecida, tinha 28 anos de idade. Era mãe de 4 filhos e conhecida por ser dedicada, trabalhadora, amorosa, mas sua vida conjugal estava em ruínas. O casamento com Rodolfo Arellano era marcada por brigas, ciúmes, discussões, ameaças, e Elizabeth já tinha decidido que queria se separar, queria viver livre, mas Rodolfo não aceitava isso. No dia 16 de abril de 2016, Elizabeth desapareceu. A mãe tentava ligar para ela não atendia. Os irmãos, desesperados, começaram a tentar ligar para ela também não atendia o telefone. E a família achou aquilo estranho, porque ela nunca ficava sem ter contato, sem se comunicar com os filhos. Na noite daquele dia, testemunhas ouviram gritos próximo a uma ponte de um lago que ficava próximo à casa dela, chamado Lake Worth. Um carro foi visto estacionado ali e logo depois sumiu na escuridão. Ninguém sabia ainda, mas Elizabeth estava dentro daquele carro. As testemunhas que viram aquilo então ligaram para a polícia, para informar a ocorrência. No dia seguinte, mergulhadores foram enviados para o lago. Perto da ponte encontraram algo pesado. Se a história chamou sua atenção, não deixe de dar o like e continue assistindo até o final. Quando puxaram o que tinham encontrado de pesado para a superfície, o choque foi imediato. Era o corpo de uma mulher. E o detalhe perturbador: enrolado no pescoço dela havia um bloco de concreto. Era Elizabeth Arellano. E ela não havia sido só assassinada, mas teve seu corpo descartado de forma cruel, como se fosse um objeto. A principal linha de investigação da polícia se concentrou em Rodolfo Arellano. Afinal, ele tinha histórico de violência, brigava com Liz, não aceitava a separação e tinha sido visto com ela na noite do desaparecimento. Chamado para depor, Rodolfo se contradisse várias vezes. Disse que estava em casa, depois mudou a versão. As provas começaram a aparecer. Rastros de pneu que batiam com o carro dele, cordas encontradas em sua casa que eram idênticas à encontrada no local do crime, e sinais de luta no corpo da Elizabeth, que mostravam que ela tentou resistir. Depois de muita polícia pressionar, Rodolfo confessou. Disse que matou a esposa por conta de uma briga e porque estava passando por um momento de raiva. Mas o detalhe do bloco de concreto deixava claro, não foi por impulso que ele fez, foi uma frieza calculada. O caso foi julgado em 2017. A promotoria descreveu Rodolfo como um homem possessivo, incapaz de aceitar a liberdade da esposa. A defesa tentou mostrar descontrole emocional, mas a quantidade de provas era tão robusta que não tinha como ele escapar daquela condenação. O júri não teve dúvidas. Rodolfo pegou prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Os filhos de Elizabeth ficaram sem mãe e passaram a ser cuidados e criados pela avó. Elizabeth acreditava que finalmente podia se livrar de um relacionamento sufocante. Mas na noite do dia 16 de abril, sua vida foi cruelmente interrompida às margens do lago. O corpo dela amarrado em um bloco de concreto e jogado na água. Não era apenas uma tentativa de ocultar o crime. Era a prova de um homem que se recusou a deixá-la viver. E essa foi a história de Elizabeth Arellano. E a pergunta que fica é: quantas mulheres ainda estão vivendo hoje o mesmo silêncio e medo que ela viveu, sem imaginarem que estão a um passo de se tornar um caso drástico como esse que a gente acabou de contar? Se você gostou do vídeo, não deixe de seguir o canal e ativar o sino para que você fique ligado nos próximos vídeos que virão pela frente. E lembre-se, às vezes a vida real pode ser mais assustadora do que qualquer ficção. Tchau e até o próximo vídeo.